Fala galera, vamos embora? E hoje, disposições. Disposições preliminares do Código de Processo Penal. Você já imagina os primeiros artigos. E o que é que temos nos primeiros artigos do Código de Processo Penal? O primeiro está aí na sua tela. Basicamente, é estudar os três primeiros artigos. E o primeiro artigo de o que, pessoal? Olha ele aqui. O processo penal reger-se-á em todo o território nacional. Princípio da territorialidade que estudamos nas aulas passadas. Por este código, ressalvados em todo o território nacional. O processo penal reger-se-á por este código em todo o território nacional, ressalvados os tratados, as convenções e regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Os processos da competência da Justiça Militar, porque aqui teremos o Código de Processo Penal Militar. Não aplica este código, o Código de Processo Penal. Se liga, tem dois códigos processuais penais aqui. Tem o Código Processual Penal Comum e o Código de Processo Penal Militar. Fudeu. O Código de Processo Penal Militar irá reger os crimes penais militares. O que eu praticar. Se eu chegar no batalhão e mandar o meu comandante, um coronel, tomar no cu, eu pratiquei um crime militar, porque está na jurisdição militar e é de um militar, que sou eu, que sou primeiro tenente, contra um coronel que é o meu chefe imediato, comandante do batalhão. Eu pratiquei um crime militar. Esse crime militar não irá ser regido pelo direito penal que eu estou passando nesse momento para vocês. Ele irá ser regido pelo Código de Processo Penal Militar. Sacou a parada? São coisas diferentes, que não cai para vocês. Eu só estou exemplificando. Então, o que é que acontece? Os processos aqui, ó. Fora o Código Penal, você tem os tratados, as prerrogativas do presidente, os processos competentes do Tribunal Especial. Tribunal Especial, entenda os tribunais de justiça, onde tem os desembargadores e ministros, como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Os processos por crime de imprensa, esse aqui já está falido, né? Aplicação, entretanto, este código aos processos referidos nos incisos 4 e 5, aqui, ó, 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Ou seja, se não tiver uma lei que trate desse tema, o Código de Processo Penal irá tratar. Simples assim. Ou seja, o que é que esse artigo 1º quer dizer? Só, pessoal, a regra é aplicar o Código de Processo Penal Comum. Esse conteúdo, noções de direito processual penal, que eu estou falando para vocês. Se fosse um concurso, por exemplo, um concurso para a Polícia Militar da Bahia, nós iríamos estudar o quê? Ou para a Polícia Militar daqui de Pernambuco, para o CEFOR, para sargento daqui da Polícia Militar de Pernambuco. Nós iríamos estudar, além de noções de direito processual penal, o direito processual penal militar, que é outro código. Se você for aí no seu computador agora, você coloca aí, Código de Processo Penal Militar. É diferente, em que pese tem muitas semelhanças com o Código de Processo Penal Comum. Show? Parou? O que é que ele quer dizer, esse artigo 1º? Ele está dizendo assim para a gente, ó, pessoal, o Código de Processo Penal Comum, ele é a regra, aplica de modo geral, mas tem algumas exceções. Quais são as exceções?
Os tratados internacionais que tratem de direito processual penal são aplicados em detrimento do Código de Processo Penal comum, porque lá no direito constitucional, os tratados internacionais, ele, via de regra, ele é superior ao Código de Processo Penal. Noções de direito constitucional lá com o professor Rafael. Beleza? As prerrogativas constitucionais do presidente da República, do ministro, essas pessoas têm regimento próprio. O presidente da República é julgado lá no Supremo Tribunal Federal. Ele será julgado de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, com a jurisprudência lá do Supremo Tribunal Federal, como exceção. E etc. Os militares, no Código de Processo Penal Militar. O Tribunal Especial, entenda, tem os tribunais de justiça, que julgam os juízes, promotores, desembargadores, ministros, presidente da República, governadores. Aplica-se o Código de Processo Penal comum, mas tem uma lei especial que rege essas pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem direito ao segundo grau de jurisdição. Por quê? Porque ele já é julgado direto no Supremo Tribunal Federal. Veja, são pessoas diferentes. Beleza? Entendido? É isso que o artigo 1º quer. O que é que cai dessas disposições preliminares? Você tem que estudar o artigo 1º, 2º e 3º. E agora veja o que é que o artigo 2º diz. A lei processual penal aplica-se desde logo. O que ele quer dizer com isso? Desde logo. Ela entrou em vigência hoje mesmo, ela aplica-se. Desde logo. Sem prejuízo da validade dos atos já praticados. E os atos que já foi praticado? A investigação, o acolhimento de prova. Como é que fica? Está valendo. Está valendo. Não tem problema nenhum. E o artigo 3º, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito que nós estudamos na aula passada. Nos vídeos anteriores, nós já tínhamos estudado os princípios gerais do direito. Contraditório, ampla defesa, princípio da presunção da inocência. Veja que estudar o direito processual penal é estudar os princípios, estudar a sua relação com o direito constitucional e etc, etc, etc. É muito tranquilo estudar o direito processual penal. Beleza? Interpretação extensiva é ver além do horizonte. O direito, ele não vai regulamentar todos os atos da vida das pessoas, mas tem um norte. E para que serve o juiz? Para interpretar o direito. O juiz serve para interpretar o direito. E o juiz vai fazer a interpretação extensiva. Aquilo que não está previsto, o juiz irá interpretar e não poderá deixar de aplicar o direito. Toda pessoa que judicializa, que procura o poder jurisdicional, vai ter que ter uma contrapartida. Vai ter que ter uma resposta do poder jurisdicional, do poder do Estado juiz. Beleza? Então, vocês, no tocante a disposições preliminares, vocês só devem estudar esses 3 artigos. Veja a importância do que é fazer um curso preparatório. Veja a importância do que é fazer um curso preparatório. Pessoas iguais a mim passaram a vida quebrando a cabeça, perdendo tempo, estudando sozinho, para hoje se tornar professor e dizer para vocês não fazer a mesma coisa que nós fizemos. Beleza? Se ligue nessas questões que vai dar muito certo. Vamos partir agora, no próximo bloco, para inquérito policial, que é o nosso último conteúdo e a nossa última aula. Beleza? Até mais.